Vamos lá, 1, 2, 3, gravando. Vamos contra a regra. Faça isso. Primeira tomada, AB livre. Então vai. Show de bola! Bom demais, tá valendo. Pessoal, a gente está aqui começando agora o primeiro de muitos, AB Livre, nosso projeto aqui. Eu sou Vanto Will, né? Mas todo mundo conhece como Will, né? E esse aqui é nosso amigo. Meu nome é Alisson. Nós estamos aqui co-host, né? Do AB Livre. E estamos aí iniciando esse projeto para falar sobre um papo sobre a liberdade, onde a gente vai poder conversar abertamente sobre assuntos voltados a Deus, né, cara? A Deus, liberdade. a liberdade, Principal. a verdade. Exatamente. Agora, o principal aqui é entender que tem que ser bem explicado isso. Você pode me corrigir se estiver errado. Mas que não se trata de uma coisa religiosa, porque é uma coisa que eu venho batendo de frente para a gente não confundir o evangelho com religião. Boa. Entendeu? Não tenho críticas para fazer hoje sobre religião, entendeu? Eu tenho críticas na minha vida aí, mas acredito que também existem muitos pontos positivos aí em cada religião, cada pessoa se enquadra e gosta, né? E isso que é importante. Mas eu falo que o evangelho ele está a parte disso. Isso é para mim definir o evangelho dentro da religião era a mesma coisa de definir o evangelho dentro da empresa. Você está entendendo? E não tem esses parâmetros. O evangelho ele cabe na humanidade. Então ele cabe em religiões, ele cabe em políticas, ele cabe em casamentos, Então o evangelho ele não tem a ver com isso, se você vai ali ou aqui. Isso, não é só simplesmente um ritual ou uma liturgia. Porque a liturgia tá ligada à religião, de como o culto funciona, quais são os rituais e tal. Mas o evangelho, como você disse, é algo que está fora disso, porque, eu não sei se é um termo muito conhecido no meu evangelho, que é um estilo de vida. Você vive o evangelho. Não é, o evangelho não é igual uma empresa que você vai lá, bate o cartão 8 da manhã e sai às 5 da tarde. E aí depois você saiu, acabou. Vida mesmo, nem na própria vida, né? Não é hoje eu tô evangélico, amanhã eu não tô, né? Por causa de uns deslizes ou por causa de uma coisa que você enxerga que, opa, isso está errado. É aquele ponto que você explicou, até da versão em inglês, que é do eu sou e eu estou. Exatamente. Eu tava tomando bem esses dias pensando nisso, acredita? Que no inglês é I am, né? E aí se você for traduzir, I am é eu sou e eu estou. Não é verdade? Então, no inglês eu acho maravilhoso isso aí, de não ter essa função de ser e estar, porque você sendo, você está. Exato. Porque é interessante sobre Jesus isso aí, é que ele é sempre contínuo, ele é um presente contínuo. Então ele está sempre no agora. Sim, meio que o conceito da eternidade é isso, não é viver para sempre somente. Eternidade é um presente contínuo. É contínuo hoje, porque você entende bem, se você é cristão, você é um ser cristão e você é de estar sendo cristão. Exatamente. Né? Então o tempo inteiro você está e está sendo. Sim, né? Você e está sendo. Você é e é ser. Né? Você só é sendo. É uma coisa muito louca. Você só é sendo. Porque se um minuto depois ali você fez outra coisa, você não é aquilo que você era antes. Você é aquilo. Então o ser e estar é sempre um mesmo sentido. Isso é bom, mano. Até mesmo pro nosso projeto, pra gente entender o seguinte, pessoal. Também não é ecumenismo, né? Não, que palavra difícil. O que é ecumenismo? Pois é. Vou falar hoje aqui, vou falar a grosso modo. Né, depois a gente pode voltar lá no conceito bonitinho, a etimologia, eu gosto muito disso, mas vamos na linguagem do povão aqui. Agora vocês não estão entendendo. O AB Livre nasceu com nós dois e eu olhei para esse cara aqui e eu falei, velho, essa é a parte que falta. Porque esse cara é muito bom. A nerdice, né? Esse cara é muito bom. Vocês não têm noção. O ecumenismo é meio que tipo assim, hoje é uma palavra meio... foi vulgarizado, até meio pejorativa,
Que é tipo assim, ah não, fulano de tal tá sendo ecumênico, tá colocando todas as religiões iguais ali e, vamos dizer assim, põe um papa, um pai de santo, um pastor, um kardecista, tudo junto ali e tal, como se fosse todo mundo amiguinho. Ecumênico é mais ou menos isso, tá? Você fazer um meio campo ali ou fazer uma média para não ficar feio. Não é essa a ideia. Porque a religião, cada um tem a sua. E eu vou falar, não estou falando de religiões distintas, cristianismo, islamismo, shintoísmo, não. Tem religião dentro só da linha evangélica protestante. Exatamente. Entendeu? Porque tem várias linhas, talvez que até se diferenciam como religião mesmo, né? Como tem o Adventismo no sétimo dia, aí tem o Testemunho de Jeová, aí é outra religião mesmo. É outra religião, os mormons. Mas da linha protestante evangélica, a gente tem presbiteriano, batista, anabatista, tem as igrejinhas de bairro, cada um tem a sua cultura. É tranquilo, não tem problema. Se você tem uma cultura na sua igreja, é tranquilo. Se você tem uma cultura na sua religião que seja diferente do cristianismo, tudo bem. Só que Jesus está acima disso. Jesus, ele não veio ensinar religião. Ele veio anunciar e inaugurar o novo céu e a nova terra. E acho interessante, só puxando um gancho nisso, que qual que é a oração universal? Que qualquer um pode orar e qualquer um pode, independente da religião, tá? Você tem essa liberdade, que é o Pai Nosso. Jesus começa essa oração falando Pai Nosso que está no céu. Ou seja, a gente tem um Pai que está no céu e é nosso, não é meu. Quando Jesus faz essa oração, lá no original, ele usa a palavra Abba, que é pai em aramaico. Geralmente os judeus, quando eles iam orar, eles oravam em hebraico mesmo. Eles falavam aramaico, mas as orações, vamos dizer assim, gravadas, né? Que eles repetiam, eles oravam em hebraico, que é a língua deles, a língua ritualística deles. Só que quando Jesus, olha que interessante, ele ora em aramaico, ele ora numa língua não religiosa. E aí então, isso abre margem para todo mundo. Porque como é que o judeu orava? Oh meu Deus, meu pai, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Ele já estava ligando a uma etnia só. A oração, o Deus é só de Abraão, Isaac e Jacó. Jesus fala, Pai nosso que está no céu. Ou seja, todos nós temos um Pai no céu. Exato. E aí, Jesus abre esse campo, essa liberdade, e ele não coloca etnia, ele não coloca religião, ele não coloca localidade. Ele fala de um Deus que está no céu e que olha para nós aqui na terra. Então essa é a ideia do AB Livre, de ser algo que a gente vai falar de Deus, de Jesus, mas de uma forma sem placa de igreja, sem placa de religião. Essa é a nossa ideia do AB Livre. Quando você estava falando, estava pensando aqui numa coisa que abrange até, né, nisso aí que você está falando mesmo, que a gente falou que o evangelho está fora, né? Ele está fora disso tudo, mas ao mesmo tempo tudo está dentro do evangelho. Aí as pessoas vão confundir, vão pensar assim que a gente está falando que todas as religiões caberiam dentro do evangelho. Todos os caminhos levam a Deus. Então, igual você falou aí sobre segmento, sobre... Você usou a palavra que a gente usa nas religiões mesmo, liturgias. Então todas as liturgias... Foi mal. Tem um camarada aqui, velho, que tá muito engraçado. Ele tá roubando nossa atenção, né? Apresenta ele aí, Alisson. Vem cá. A gente tem um contra-regra aqui, que ele é bem do contra mesmo, que é esse cara aqui, ó. Oliver. De Freitas Lopes de Souza, tem nome completo, CPF e RG. Esse cara aqui tá apavorando a gente aqui. Tava aqui mexendo, nós tínhamos um bolinho aqui que era nosso, agora não é mais, porque ele já botou a boca, né? A gente vai ter que arrumar outra. E é esse cara aqui, o nosso contra-regra, mas vamos lá. Mas eu acho muito interessante falar sobre as liturgias, por quê? Porque toda liturgia não vai caber dentro do evangelho, porque algumas vão contrastar com ele. Sim. Mas quando eu digo que o evangelho está fora disso, mas isso tudo está dentro do evangelho, porque o evangelho foi feito para todos. Como fosse um pano que englobasse tudo, exatamente, né? Não tivesse dentro da vasilha, mas... Exatamente. E por que isso, às vezes, para algumas pessoas fica um pouco confuso? Porque Jesus, ele fala, interessante, ele fala sobre a candeia, né? Sobre a lamparina. Você não coloca ela debaixo da mesa ou debaixo da cama.
Porque o que você vai estar iluminando ali? O que você vai estar... Né? Então ele coloca em cima. Aí você fala, por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus ele revela, ele dá a luz, mas a luz ela revela as sombras. Então tudo acaba estando debaixo da luz de Cristo. Alcança então tudo, quando né? se revela, e isso é interessante, cara. Isso sim traz liberdade. Quando a gente deixa a luz de Cristo, a luz do Evangelho entrar na gente, no nosso ser, sabe? Que eu falei até lá em casa esse dia que a gente tem uma vida, um ambiente que acontece dentro de nós. É um caminho que acontece dentro do nosso ser. Então, quando você deixar a luz de Cristo tá ali, fazendo o trabalho dela, ela vai nos iluminar por dentro de uma maneira que até os nossos próprios erros a gente vai enxergar. Só que a gente vai enxergar com a verdade de Cristo, não com a verdade condenadora. Tipo, meu Deus, vão me matar, eu fiz isso, e ficar lamuriando, e aquele sofrimento, aquela coisa pesada, porque a gente sabe que Cristo não é isso. O fardo é leve, né? O jugo é suave, né? E ele ajuda a carregar. E ele ajuda o cara... Ele te deu uma pena e ele te ajuda a carregar a pena. Como dizia um pastor muito engraçado, ele disse, Jesus, ele falou praticamente assim, ó, você tem o caminho do bem e do mal. Você escolhe o que você quiser. Mas ele chegou assim no seu ouvido e falou assim, escolhe o bem. Ele te deu uma dica ainda, entendeu? E é isso, cara. Cristo, ele tem nos dado dica cotidianamente. Se você levanta da sua cama e deixa que a luz dele te prender, você vai conseguir ter essa dimensão de isso aqui é uma escuridão que eu tenho. Exato. E aí é a verdade. E aonde que é a verdade? Liberta. Ela liberta. A luz da verdade, ela liberta, porque ela ilumina e te mostra aquilo. E quando é verdade, você olha para aquilo e fala, é isso que está acontecendo. Eu sou isso aqui. É isso aqui que eu estou negando. É isso que eu estou fazendo demais. Exato. Mas usando de verdade, não de falsa verdade, que as pessoas às vezes falam, é um cinismo com elas mesmas. Não é nem para com o outro, é porque ela acredita que não. Ele talvez. É aquele ponto que Jesus fala assim, não lembro a carta agora, o Evangelho, mas ele fala, se eu não me engano, é o Evangelho de João. Você vai lembrar porque você estudou agora, né? No domingo passado. Que ele fala assim, que ele fala sobre a luz, vou parafrasear aqui que não é exato, eu gosto muito de Bíblia, mas tem hora que dá uns brancos. Que é o seguinte, ele fala, olha, os filhos da luz vêm para a luz porque as coisas vão ser reveladas. As trevas, quem é filho das trevas, se afasta da luz porque a luz evidencia tudo, mostra tudo. Então agora eu estou na luz, eu sou superior a quem está nas trevas. Não, porque a luz está te mostrando. Nós dois estamos aqui iluminados, está mostrando as nossas feições aqui. E quem está fora da luz nos vê, mas não se revela como é também. Agora, quando eu me coloco na luz, eu tô me arriscando, eu tô mostrando, olha, eu sou esse cara aqui, ó, eu tenho essa barba, eu tenho essa barriga aqui, eu tenho essas características. Macro, né, cara? Exato. Incrível que essa ideia que você está me falando, eu vejo como isso acontece em micro escala e macro escala. Isso acontece dentro do ser e acontece na sociedade. Do lado de dentro e do lado de fora, ou seja, quem realmente, vamos dizer assim, é do bem, olha só, tô falando do bem, eu não tô falando de religião aqui. Quem realmente é do bem, ele não tem problema em se mostrar na luz. Porque eu falei, eu sou assim, vocês são mais característicos, eu tenho esse defeito aqui também. Porque quando vocês colocam na luz e você expõe as suas imperfeições também, você chama aquele outro que está na esquerda, você pode vir, mano. Eu também sou assim, olha, você vai olhar para você, vai ver esses pontos em você, mas eu também sou assim. Essa luz de Jesus, ela nos nivela, nos coloca em pé de igualdade. Não tem mais rico, nem pobre, nem servo, nem livre, nem senhor, nem patrão, nem empregado. Porque uma vez em Cristo Jesus, é o que Paulo fala, todos nós somos iguais em Cristo Jesus. E isso traz liberdade, vamos dizer assim. Porque você diz a verdade, né, é uma luz que liberta. Eu falo assim, olha, eu estou vindo para a luz, não é para me aparecer. Eu estou vindo na luz porque eu quero estar aqui. E aí, você mostrando como realmente você é de verdade, você dá liberdade para o outro também de se aproximar.
dessa luz que é Jesus Cristo, que é a verdade. E isso, independente de língua, de religião, de nação, e eu vejo essa liberdade que nós temos em Jesus, que é algo que vai para além das coisas normais do dia a dia, para além das coisas normais do mundo, ou dos conceitos, né? Porque hoje a gente tem um politicamente correto, que se você falar A ou B diferente aqui, você vai causar polarização. Não, o que você pensa disso? Ou é um ou é outro. E às vezes a gente tem muito essa mente separada, distocômica, né? Vamos falar assim, que ou é preto ou é branco, ou é azul ou é vermelho, ou é em cima ou é... Não, às vezes a vida real é quase um cinza. Às vezes vai um cinza mais claro, outro mais escuro. Aí quanto mais você vai para os extremos, você vai ter uma cor mais definida. E a gente tem que aprender a viver, acho que a liberdade está nesse meio termo, porque você é livre para fazer o que você pode ou não pode fazer, mas também você é livre até mesmo para abrir mão um pouco da sua liberdade em prol da liberdade do outro, né? Ou aquela frase de o direito do outro termina quando o meu começa. E vice-versa. Isso. E aí Cristo ele traz essa união. Por mais que ele causou muita separação, né? Vamos dizer assim, rachou ali o povo judeu no meio, mas ele trouxe essa liberdade. Assim, olha, vocês não precisam mais carregar esse fardo pesado da religião. Tanto que nessa fala que a gente fala, né, de Mateus 11, 28, eles falam, olha, tomai o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, vocês encontrarão descanso para suas almas. Eu troco o seu fardo pesado pelo meu fardo leve. O contexto dessa passagem, Jesus começa o capítulo 11 de Mateus criticando os judeus da região os fariseus, né, principalmente, que era ali aquela recorte da religião judaica, que é onde Jesus estava na região da Cafarnaum, na Galiléia. Foi aonde ele fez mais milagres. Quando você vai ler a carta, vai estudar ali a parte geográfica, você vê que Jesus fez muitos milagres naquela região. Na Galileia, E Jesus critica aquele povo que estava incrédulo, porque ele fala, olha, se Sodoma e Gomorra tivesse visto os milagres que vocês viram, eles não tinham se perecido. E Jesus começa a condenar aquelas pessoas que viam a verdade, mas ainda se amarravam às travas da religião. E aí Jesus criticando esse povo, o fardo pesado que eles colocavam em cima das pessoas, impedindo elas de acreditar em Cristo Jesus, aí Jesus pega e vira para o povo. Mas, se você está cansado e oprimido, entre parênteses, disso aqui, vem em mim que você vai encontrar descanso. Esse é o contexto. É claro, Jesus ele tira de nós o fardo pesado do pecado, do erro, da condenação, mas o contexto dessa passagem é justamente falando também do fardo da religião, da prisão, daquilo que te prende, daquilo que te condena, que te guarda de uma caixinha que você não tem muito movimento. Então essa liberdade, esse fardo leve, é o que Jesus veio trazer. E, assim, essa questão de haber livre, de liberdade, é uma coisa que a gente precisa hoje dentro do Evangelho. Porque a gente está se confundindo, sabe? A gente está confundindo algumas pessoas, tem muitas religiões confundindo as pessoas sobre o que é liberdade. Porque o remendo, cara, ele não é legal. Quando você vai para o Evangelho e começa a pegar uma partezinha que você acha legal e começa a praticar aquilo, vai naquela ideia que Jesus falou. Remendo novo em vestes velhas, né? E aí o que vai acontecer? A costura... E minha avó, eu lembro que eu sou de interior, minha avó costurava as calças do meu avô, que era que tanto de coisinha assim, igual aquelas calças de... Isso! Só que era a verdadeira. Original, né? Exatamente. Então, a gente via que o quê? Quando ela costurava aqui, o pano era velho, a calça era velha e o pano novo, aquilo puxava. O outro tecido puxava e rasgava, e o buraco ficava maior. E a mesma coisa acontece no Evangelho. Se você ficar remendo aqui, eu leio o Evangelho, isso aqui serve para mim, amar o próximo, né? Eu gosto de amar o próximo, tá. Mas eu não me amo, não.
Ou melhor, né? Eu me amo e tal, mas o próximo Não, aí... não amo o próximo, mas tem também, cara, eu te falo a verdade, tem pessoas aí que falam assim, eu amo mais minha filha do que eu. Ah, entendi a pegada. Então não existe isso, cara, é um amor falso. Você só consegue ter conceito de amor verdadeiro é quando você se amar, porque se amando, você tá amando a Deus, porque Deus te criou, isso é aquela coisa assim, meu filho, aquela setinha que vai É um círculo, né? Não encontro tem da outra, assim, um ó, não completa tem o jeito. outro. Exatamente. E o amor, ele é completo, cara. Verdade. Entendeu? Então, liberdade, até pra gente, você pode completar depois, assim, mas na minha fala aqui, até pra gente completar essa questão do que AB livre, porque, primeiramente, né, o AB, né, arbítrio, Por quê, né? AB? Aqui não é Alisson, não. Porque Evandro Will Não sou Bill, não, eu sou Will, viu? É, Mas então é arbítrio livre, né? Na ideia de liberdade mesmo, na ideia de expressão de liberdade, essa que é a ideia. E você escolher a liberdade, você ter o arbítrio de escolher a liberdade. exatamente. Só que eu e o Alisson sempre a gente bateu as ideias muito nisso. Quando falou de liberdade, isso aí já estava pronto em outra dimensão, vamos dizer assim. Essa parada de liberdade, essa expressão no nosso coração de liberdade já estava pronta em outra dimensão. A gente só veio e vestiu a liberdade. Puxou ali, de lá pra cá. Exatamente, sabe? É como se a gente fosse a armadura. O corpo mesmo não é a gente da liberdade, né? Então eu queria pontuar aqui que a gente vai estar falando inteiramente sobre liberdade e mostrando como que o Evangelho nos liberta e como que enxergar as coisas e julgar elas com verdade, não com esse julgo aí que é arbitrário na vida dos outros e tudo mais, não, mas esse julgo da verdade, essa coisa do coração, essa coisa de você parar de mentir para você mesmo, né? Como que isso vai te libertar, como que isso me liberta todos os dias, né? Como que a luz de Deus revelando em mim as coisas boas e as coisas ruins, e eu usando dessa liberdade dentro dessa percepção, como que isso me muda.